Nós vivemos uma sociedade no século XXI, é uma sociedade de especialistas, né? Tem um lado positivo, quer dizer, você conhecer em profundidade detalhes do mundo que você não conseguiria conhecer com o teu simples olhar. Os nossos olhos não alcançam todos os detalhes minúsculos da vida, né? De qualquer maneira, bom, você precisaria então de microscópios, equipamentos de ressonância magnética, raio-x, né? E você, mais do que isso, precisaria de profissionais que interpretassem essas informações e profissionais que desenvolvessem equipamentos, instrumentos ainda mais detalhados. De qualquer maneira, eu acho que há um outro olhar, que é o olhar filosófico, que é o da generalização. A ideia de se afastar do detalhamento e compreender, ou tentar compreender as coisas de uma forma mais ampla. Eu entendo a limitação desse olhar. De qualquer maneira, ele é um olhar que se espera que, não especialistas tenham, mas que se espera que seres humanos tenham, pessoas, os cidadãos tenham, porque tem que ter esse olhar amplo para compreender as relações que se estabelecem num país entre as pessoas como trabalhadores, as pessoas como cidadãos, as pessoas como seres humanos, né? Embora o olhar generalista perca muita informação, porque ele é incapaz de conhecer as coisas com a sua especificidade, o seu detalhamento assim máximo, ou grande detalhamento, né? Até porque você sempre pode ir um pouco mais fundo no detalhe, né? Não sei se poderíamos ir infinitamente mais fundo nos detalhes. De qualquer maneira, é interessante, é importante que se estimule esse olhar generalista. Eu fiz uma experiência recentemente com os meus alunos em relação a... Nós estamos refletindo sobre o pecado da gula, se a gula seria algo, um pecado, e se a pessoa gulosa merecesse ou mereceria o inferno, né? E, enfim, não chegou uma resposta, mas se fez pensar sobre isso. Quem sabe as pessoas, no caso dos meus alunos, e quem sabe se eles pudessem influenciar seus familiares, só sobre falar sobre esse assunto, gula, se poderia, por exemplo, parar para pensar antes de agir sem pensar, né? Fazer algo que depois a gente se arrependa das consequências. Depois dessa aula sobre a gula, bom, eu pedi que eles examinassem, né, durante uma semana a sua alimentação e observasse o seu comportamento, né? O que se caracteriza bastante nessa idade, adolescência, é que eles entendem que eles incorrem nesse erro, mas às vezes do excesso, né, de alimentação, especialmente doces. É muito comum o consumo por parte dos adolescentes. Agora, uma outra aula depois dessa foi a de pedir para eles experimentarem algo que eles nunca tinham experimentado antes, né? Esse é um outro elemento importante na vida das pessoas. Você não apenas faça aquilo que está acostumado a fazer, mas experimente algo que você não fez. É um desafio, porque nós, em geral, nos acomodamos, né, com a nossa alimentação, até o nosso modo de pensar, né? E surgiram algumas ideias interessantes e sensações que eles viveram, eles compartilharam conosco, alunos que comeram pela primeira vez, sei lá, brócolis, né? Vegetais são mais raros, né, na alimentação dos adolescentes. Mas o que me traz nesse vídeo é refletir sobre um aspecto importante, é que você conheça a si mesmo, né? Isso é algo desafiante. Nessa semana de Páscoa eu acabei comendo muito mais chocolate do que normalmente eu como.
especialmente chocolate ao leite. Eu até prefiro, até por dica de especialistas, médicos, nutricionistas, nós devemos preferir o chocolate amargo, né? Que na verdade não é tão amargo assim, não sei porque o nome é amargo, porque no inglês é dark chocolate, quer dizer, um chocolate escuro, um chocolate mais enegrecido, mais negro, né? Mais escuro mesmo, né? Dark tem esse significado. E que normalmente é chamado de dark chocolate ou chocolate amargo, eu acho que erroneamente, no Brasil, porque ele tem entre 53% de cacau, já chamam de chocolate amargo, eu acho até que deveria ser meio amargo. E tem percentuais mais altos, como 70%, 80% de cacau, acho que até mais do que isso. Que me parece que ao ingeri-los eu percebi que comendo chocolate amargo, enfim, fazia parte da minha refeição, eu me sentia muito bem, eu adoro o gosto, consigo sentir o doce, onde a maioria das pessoas não sentiriam, talvez porque estejam tão acostumados a comer chocolate ao leite, que tem uma carga de açúcar muito maior, né? E o que eu observei, e essa é a razão desse meu vídeo, é que algo que um médico talvez me dissesse, mas pelo fato dele já ter observado em outras pessoas, algo que eu observei sozinho, e haveria um valor nessa observação solitária, que a ingestão desse chocolate ao leite, me pareceu ter sido, de certo modo, não totalmente prejudicial à minha saúde, mas algo que, de certo modo, afetou o meu corpo. Eu percebi, por exemplo, não chega a ser chamado de cãibra, mas sabe quando você fica, sei lá, com o joelho dobrado numa mesma posição, ou você deita sobre o seu braço, você acorda com um certo formigamento, algo que não acontecia antes, quando a minha alimentação não tinha chocolate ao leite, né? No máximo um chocolate que a gente chama de amargo, né? Um chocolate mais escuro, com mais cacau, imagino eu, menos açúcar. Então houve uma mudança na minha alimentação, né? De certo modo fazia tempo que eu não comia chocolate ao leite, então foi algo novo para mim, né? Voltar a perceber esse alimento e perceber o quanto ele me afeta a minha saúde. Eu acho que essa é uma descoberta interessantíssima. Eu acho que ela tem mais significado, ela impressiona mais e ela vai ficar mais na minha memória do que se apenas um especialista em nutrição me dissesse isso. Talvez entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Ainda que esses profissionais especialistas eles convivam com muitas pessoas que vão aos seus hospitais, aos seus consultórios, e a partir dessas observações eles mais facilmente cheguem a essa mesma conclusão que eu cheguei. O que eu quero dizer é que, apesar de nós vivermos num mundo onde os especialistas predominam ou dominam, ainda haveria um espaço para descoberta que o indivíduo possa fazer sozinho, ainda que no final das contas ele possa estar errado na interação com outras pessoas, elas o alertarem sobre esse erro. Mas eu acho que ainda isso é válido, né? Claro que existem certos limites, certas regras que eu acho que nós devemos estabelecer nessas investigações individuais, né, solitárias. Uma delas, eu acho, ou talvez a mais importante, é que você tem que medir ou tentar prever o risco, né? Você não pode improvisar, você não pode arriscar a sua saúde. E você também, eu acho que uma outra regra seria, se já tem um especialista que saiba mais sobre você, então ele tem uma certa ele tem uma vantagem, e você não deve abrir mão disso, né? Você parte de uma humanidade, e uma das razões por vivermos juntos é compartilharmos aquilo que os outros sabem mais, e você compartilhar aquilo que você sabe mais.
Então talvez essas duas regras são importantes. Na medida que você realiza experiências novas, tente medir se elas não vão te prejudicar. E não tente partir do zero, se já existe no mundo conhecimentos, teorias, e essas teorias são bastante, razoavelmente sólidas. Embora mesmo a mais sólida teoria científica, ela pode ter falhas, né? De qualquer maneira, é melhor do que partir do zero na sua reflexão, na sua busca por autoconhecimento, que é esse o objetivo dos nossos exercícios em aula, né?